A minha tia conheceu o Juan Pablo quando ela tinha 51 anos e ele 37 anos. Eles se cruzaram pela primeira vez online, não ao vivo. Foi por uma plataforma de jogos online chamada Fortnite. O Juan Pablo era muito ativo em todas as redes sociais, Facebook, TikTok. No TikTok ele sempre postava sobre coisas de medicina, porque ele era estudante de medicina. Estava no terceiro ano da faculdade de São Martin. Ele também fazia alguns posts sobre psicologia, vídeos falando sobre narcisismo, vídeos cantando. No primeiro olhar era um cara normal, muito calmo, muito tranquilo. E parecia ser uma pessoa boa. Era assim que a Blanca falava dele. Ah, e ele também cursava biotecnologia em uma outra faculdade. Ele morava em Huancho, no Peru. Já a minha tia morava no México. Eles começaram a aumentar a quantidade de conversas diárias, como se fosse uma paquera online, já que tinha uma distância muito grande. Eu lembro de ter visto que em uma das transmissões online que ele fazia, ele mandou parabéns para minha tia no dia do aniversário dela. Chamou até de Blanquita. Já a minha tia trabalhava com turismo. Ela era gerente de um hotel e também era formada em turismo. Sabe aquelas pessoas carinhosas, que gosta assim de dar tudo que tem, muito empata? A minha tia sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito dedicada e muito boa. Eu lembro que ela perdeu o emprego dela na pandemia e ela não pensou duas vezes, virou motorista de Uber. E foi nessa época que as raízes, os laços, se fortaleceram entre ela e o Juan Pablo. De paquera virtual, a conversa virou um namoro virtual. Eu vi a minha tia muito feliz, esperançosa. Ela era uma mulher que já tinha sofrido muito na vida e que tinha a esperança de recomeçar tudo do zero, principalmente na questão de encontrar um grande amor. Quando ela me falava do Juan Pablo, era isso que ela passava para mim, que ali tinha um pontinho de esperança de que o início de um novo amor viria. Um dia, na pandemia, ela falou que ia largar tudo. Falou que estava muito apaixonada e que não iria só encontrar o Juan Pablo, mas iria de vez para morar com ele. Ela planejou tudo isso por 6 meses. Ela vendeu carro, cortina, livro, bicicleta, tudo que ela podia dentro da casa dela, todos os pertences. Eu lembro dela muito feliz falando que tinha conseguido 100 mil pesos, que é o equivalente a 37 mil reais aqui no Brasil. Ela me mostrava as juras de amor que eles tinham trocado. No dia 27 de julho de 2022, ela saiu do México, pegou um voo e ultrapassou 4.000 quilômetros de distância para viver um grande amor com Juan Pablo. Ela me mostrava cada detalhe, ela estava assim muito feliz, muito grata. Tinha um pouco de medo de ser diferente quando chegasse lá, mas também tinha muita esperança de que o momento dela de viver coisas novas e coisas que ela sonhava tinha chegado. Me contou que chegou às 2h45 da manhã no aeroporto. O Juan Pablo estava lá, recebeu de braços abertos e ela já tinha percebido que aquilo seria de verdade. A minha tia se comunicava com a gente todos os dias, com as amigas também. Ela mostrava as praias que ela estava visitando, os lugares quando ia resolver alguma coisa junto com o Juan.
E ela sempre também entrava nas plataformas de jogos online, nas redes sociais, e assim ela foi compartilhando o dia a dia dela com a gente. Cada dia ela falava que estava se sentindo muito bem, cada vez melhor. Não se tinha suspeita de nada. Ela falava que o Juan era uma pessoa muito boa, que pessoalmente era 20, 30 vezes melhor, que ele tinha superado tudo que estava na mente dela. Ela chegava a se emocionar nas chamadas de vídeo por ter ido atrás de uma coisa que ela acreditava que podia dar certo e que estava dando muito mais do que até ela pensava. Assim foi até a primeira semana de novembro. Ela sempre falava a frase de que ela provou que o amor virtual era real, porque ela estava lá, vendo tudo de bom que estava acontecendo. E que agora ela podia contar que ter esperança vale a pena, que acreditar vale muito a pena. E o último dia que tanto a amiga dela como eu conversei com ela não tinha sinal nenhum de tristeza, de medo, de depressão ou de alguma coisa ruim que estivesse acontecendo. Ela conversava e falava com a gente tudo dentro da normalidade, mostrando sempre os ambientes, mandando todos os tipos de foto e vídeos. Só que na semana de novembro, de domingo para quinta-feira, a minha tia desapareceu. Desapareceu, que eu digo, de mandar mensagem. Ela sumiu. Eu fui ficando preocupada. Eu resolvi mandar uma mensagem para o Juan Pablo para saber o que estava acontecendo. Foi quando ele me falou de uma forma muito estranha que eu não entendi nada. Mas ele falou que eles tinham terminado, que ela tinha se cansado dele e tinha ido para o México, tinha ido para Lima comprar uma passagem para ir para o México. E que depois disso ele não sabia mais de nada. Também falou que quando ela saiu, ele percebeu que o celular estava descarregado e que com certeza ou a bateria ou o chip tinha dado algum problema e que por isso ela estava incomunicável. Eu também não entendi o quanto ele estava sendo frio ao me responder e o quanto eu percebia que ele queria cortar a conversa, que ele queria responder e não ter mais nenhum questionamento, como se o argumento dele fosse totalmente normal e que nada de errado estivesse acontecendo. Eu vou ler para vocês a mensagem que ele me mandou no WhatsApp. Olha, de verdade, eu não sei nada. Já faz vários dias, porque ela decidiu ir, por acordo dos dois. Eu não podia dar a vida que ela queria. E, bom, em poucas palavras, ela se cansou de mim e foi para Lima comprar um bilhete no México. Aí terminou a minha função. Espero que ela vá bem. E eu não sei de mais nada desse assunto. Eu digo com tristeza. E bom, se cuida muito. Eu espero que ela chegue bem. E eu tenho certeza que o chip parou de funcionar ou a bateria. Enfim. Eu pedi para ele o endereço da minha tia no Peru e ele não quis dar. Ele não foi nem um pouco empata de perceber como eu estava preocupada. Ela estava sumida há dias. Foi aí que eu decidi pedir ajuda nas redes sociais. E eu saí postando que a minha tia tinha sumido, que ela era estrangeira, estava no Peru, quem poderia me ajudar, quem poderia compartilhar. E postei também a mensagem do modo frio que ele me respondeu e falei que ele era a última pessoa que eu sabia
que ela tinha tido algum contato antes de sumir. Foram aí que as pessoas começaram a compartilhar, para o caso conseguir chegar na polícia do Peru, nas autoridades. Nós conseguimos levantar a hashtag #NosFaltaBlanca. E a partir daí, as autoridades tomaram um conhecimento e uma pressão maior sobre o caso. Se não fosse isso, até hoje eu acho que eu não saberia o que tinha acontecido com a minha tia. No dia 9 de novembro, no canal do Porto de Huancho, perto da faculdade que o Juan estudava medicina, e também perto da casa onde a minha tia estava morando com o Juan, eles encontraram uma cabeça que não estava reconhecível. Tanto eles como a polícia perceberam que tinha se feito aquilo da forma que foi feito, para que não se deixasse rastros, para que o dono daquela parte não fosse encontrado, não fosse reconhecido. A polícia também disse que tinha sido feito de um modo habilidoso demais, para uma pessoa que não tivesse conhecimentos sobre cirurgia e medicina. Depois encontraram, alguns falam que horas depois, outros falam que em outro dia, o braço, a mão esquerda com um anel, que também não tinha as digitais para que fosse reconhecido. E no outro dia, encontraram o dorso, só que não tinha nada dentro. Alguns sinais começaram a aparecer de forma que eles pudessem pensar que aquela pessoa era minha tia. Uma delas era a mancha de nascença que ela tinha nas costas. E a gente também tinha mandado uma foto dela com um anel que era muito parecido com o anel que eles tinham encontrado. A minha outra tia foi até o Peru e doou todo o material necessário para que fosse confirmado se eram partes da minha tia que eles tinham encontrado ou não. E foi confirmado que sim, era minha tia. Eles começaram a questionar, porque o Juan Pablo tinha muitas saídas, muitas viagens do Peru para Bolívia, várias vezes por ano. E por ele ser estudante de medicina, ele também teria habilidades que estavam compatíveis às coisas que eles tinham encontrado naqueles restos. Eles não encontraram tudo da minha tia. Foram só algumas partes. O pior é que quando o Juan foi questionado pelo investigador, pela polícia, ele negou tudo. Ele falou que não conhecia minha tia. Não passou o endereço que ele morou por 4 meses com a minha tia e disse que era estudante de biologia. Quando perguntado se ele tinha habilidade com corpos e cirurgias, ele disse que não, porque na época com a pandemia, ele não saía de casa, ele só tinha conhecimentos e habilidades online. Quando começaram a desconfiar e fizeram essas perguntas para ele virou outra pessoa e ele começou a mudar tudo nas redes sociais. Ele mudou a foto dele do perfil, tirou todas as fotos que ele estava com a minha tia ou que dava a intenção de que ele estava em um relacionamento com alguém. E ele fez um post se explicando e ainda
teve a cara de pau, ainda teve a frieza de falar sobre mim nesse depoimento. O que ele escreveu no post foi: Olá, em primeiro lugar, eu não era nenhum noivo. Ela se encontrava como indigente, sem lugar para viver ou morar. E o meu único erro foi te ajudar com dinheiro de vez em quando, para que ela pudesse comer. Em seu mau estado de saúde mental, ela pode ter confundido as coisas. E a sua sobrinha não pode andar colocando as minhas fotografias como se eu fosse o culpado. Isso está ruim em todas as redes sociais. E eu não me escondo, eu não escondo nada, porque eu não fiz nenhum mal. As redes sociais agora são policiais do Peru? Isso é uma notícia falsa. Vocês podem ser denunciados. Tomem conhecimento desse assunto. E o único mal que eu fiz foi ajudar uma pessoa que não tinha recursos para morar na cidade. Isso é tudo. Ele teve a coragem de colocar público para todo mundo que ele nunca teve nada com a minha tia, de chamar ela, de chamar ela de indigente, de falar que ela não tinha dinheiro. Ela juntou todas as economias dela para ir para lá. Esse homem ninguém conhecia. A gente só queria justiça. E cada vez mais o desespero e a ansiedade, a preocupação de que isso acontecesse era maior. E a nossa salvação foi uma foto que a minha tia mandou mostrando a parte da frente da casa onde ela tinha morado. Quando a gente entregou para os policiais descobriram que era uma casa alugada e foram até lá. Chegando lá, a casa estava com roupas femininas e masculinas de marcas que não eram do Peru, eram do México. Tinham muitas roupas do Juan também, o que comprovava que ele tinha ficado por lá por mais de um mês, por muito tempo. O chão estava coberto de cabelo feminino. Tinha uma bandeira do México. E quando eles colocaram o luminol, apareceram manchas de sangue no banheiro e uma enorme no colchão. Alguns vizinhos testemunharam que o Juan estava muito nervoso, quase sempre, e que ele tinha comprado, um pouco antes de sair de lá, muitos sacos de lixo preto. Encontraram ele num apartamento no norte de Lima, onde ele já estava com outra mulher, que disse ele que era uma namorada. Descobrimos também que o Juan já tinha passagem na polícia. Ele confrontou a ex-mulher dele, com quem ele tem 2 filhos. Ele confrontou ela verbalmente e fisicamente. Enquanto a minha tia estava desaparecida, ele estava fazendo postagens sobre medicina no TikTok. E muitas pessoas viram muitas partes lá que com certeza eram da minha tia. Ele estava praticamente no TikTok dando uma aula online de verdade, com partes de verdade de dentro da minha tia. Ele foi preso dia 17 de novembro para esperar o julgamento e ainda teve a coragem de dizer que ele era só um estudante que pagava a faculdade com seu trabalho e que ajudava outros estudantes de medicina com exames. Há 2 dias atrás, dia 13 de setembro de 2023, Juan foi condenado. Ele foi condenado a 35 anos de prisão. Antes dessa história e depois dessa história, como era o pensamento de vocês sobre encontrar uma outra pessoa em um outro país que você nunca viu
e nunca conheceu. Você iria antes? Você iria agora? A Blanca fez errado em ir atrás do grande amor da vida dela? Como que a gente pode acreditar que uma pessoa é boa ou não? Muitas pessoas falam que pelas ações, mas pelo que diz essa história, as ações dele no início eram maravilhosas. Como que a gente pode pensar ou entender que a ação daquela pessoa que está sendo maravilhosa vai mudar um dia? A gente tem esse controle? Quais são os riscos que uma mulher passa dentro do seu país e fora do seu país? Como detectar pessoas que, como o Juan, era calmo, paciente, bom? Os vídeos dele na internet são de um homem acolhedor. Quando ele dá parabéns para ela, é uma coisa tão fofa, tão... Como detectar que isso é uma máscara? Que depois ele virou um cara frio a ponto de fazer o que fez com ela e a ponto de se comportar como se nada tivesse acontecido até o fim. Isso entra dentro do diagnóstico de um narcisista? Ele tinha vídeos falando sobre como um narcisista se comportava. Tinham muito a ver com o modo que ele se comportou com a Blanca. Acharam no TikTok um vídeo dele onde ele canta uma música no meio dessa situação toda, de todo esse horror, né, dela desaparecida, de pessoas questionando. Colocaram, né, no TikTok que ele postou, eu não acompanhei, mas tá lá a maioria das pessoas, na maioria das notícias também, que ele cantou uma música sorrindo e falando: avise os seus pais que você não vai voltar. E ria no fim, de um modo duvidoso. Outra questão, ele também tinha um irmão gêmeo e parece que chegou a se colocar a culpa nesse irmão e até nos dois, porque eu acho que o irmão dele depois acabou virando advogado também de defesa. Pelo pouco que eu entendi, eu não sei muito bem espanhol, se alguém acompanhou o caso, por favor, podem me corrigir aqui nos comentários, não tenho problema nenhum com isso. Porque aqui eu não quero me sentir maior que vocês em informação ou em conhecimento. Eu quero troca. Eu quero também escutar o lado de vocês, eu quero escutar coisas que talvez eu não tenha pensado, que talvez eu veja só de uma forma. E é por isso que eu peço que vocês comentem, deixem um like de vocês, me ajudem a engajar o vídeo. O canal tá subindo. Obrigada, gente, o canal tá subindo, então continuem dando like, compartilhando, por favor. E até a próxima história do canal.